Oi, pessoal! Chegamos na nossa última aula de conteúdos. Como eu venho falando para vocês, né? A avaliação já está bem aí batendo na porta de vocês. Estamos na aula de número 52 e como é uma aula para fechar a unidade, nós iremos fazer uma aula voltada para resoluções das questões do Enem. Lembrem-se, como a gente está falando de Enem, com certeza vai cair muitas questões que não sejam somente do terceiro ano. Conteúdos que são abordados no primeiro e no segundo ano também irão estar presentes nas resoluções da nossa aula de hoje. Até porque o Enem ele é isso, né? Ele vai avaliar todo o nível médio. E é por isso que é importante a gente estar preparando vocês e vocês também estarem se preparando para essa avaliação. Então vamos lá para a gente conhecer as questões que já caíram no Enem que nós iremos resolver na aula de hoje. Vamos lá? Estamos na aula de número 52 e como eu já havia dito, nós iremos trabalhar um aulão de questões do Enem, onde nós vamos trabalhar conteúdos de químicas aplicados em questões do Enem. Como habilidade da aula de hoje, competência, perdão, nós temos compreender o conceito de modelo e perceber sua validade para a explicação dos fenômenos químicos. E como habilidade nós vamos ter identificar e desenvolver técnicas gerais de abordagens de questões. Mas vamos lá. A gente já falou sobre muitas coisitas, né, em relação ao Enem. Vocês observaram que durante as nossas aulas nós sempre trazemos uma ou mais questões que já caíram nos Enems anteriores. Então vocês já estão familiarizados, né? Só que como que a química está presente no Enem? Aqui a gente vai trazer rapidamente algumas dicas de como estudar para a prova. Uma das primeiras, e eu posso até dizer principais dicas, é refazer as provas. Isso mesmo, pessoal. Por quê? Você refazendo toda a prova, você consegue ter uma dimensão do tipo de conteúdo abordado, da forma como as questões são elaboradas, assim também como as alternativas são dispostas para vocês na prova, na avaliação. E isso é muito importante, tá? Refazer as provas dos anos anteriores vai ajudar a saber como são as questões e quais assuntos costumam cair mais. Então, essa é a nossa primeira dica para vocês. Professora, eu posso pegar Enem de todos os anos? O interessante é pegar os mais recentes, porém, como uma única questão do Enem não é possível a gente colocar todos os conteúdos que nós trabalhamos de ciências, né? É interessante sim, volta e meia você pegar uma avaliação mais antiga e até mesmo para você perceber se houve alguma mudança no modo como essas avaliações são elaboradas. Outra dica importante é para você prestar atenção no tempo. Pessoal, prestar atenção no tempo. Seja ele no tempo para revisar as provas ou no tempo para se preparar estudando os conteúdos. Isso aqui é muito importante, é uma questão de organização. Quando a gente está falando do tempo, você tem que lembrar em 2 pontos. Você tem que organizar o seu tempo de estudo para se preparar para a avaliação Enem, para a prova Enem, e você tem que se organizar durante a execução do exame nacional. Porque o Enem, como ele é uma avaliação grande, digamos assim, né? Ela vai ocorrer em 2 dias, você tem que começar a se organizar, saber em média o tempo que você vai levar para resolver cada questão, se organizar com relação ao tempo da redação. Lembre-se, o primeiro dia tem redação e é muito importante você conseguir fazer a sua redação com perfeição e também fazer a resolução das questões que vão estar ali no mesmo dia. No segundo dia, nós temos ciências da natureza e matemática. Tem matemática, tem cálculo. Então, você já tem que ter noção
do tempo que você vai fazer cada uma das questões. Então, essa organização de tempo ela é fundamental, tanto para o preparo para o Enem, quanto durante a realização da prova. Vamos lá que a gente tem mais dica para vocês. A terceira dica aqui é, se você for fazer a busca de avaliações na internet, procure resoluções comentadas das provas. Resoluções que simplesmente mostram a resposta ou a conta sem explicação não vai ajudar muito. Uma boa resolução traz, além das respostas, alguns comentários de como chegar a essa resposta. Ah, professora, mas eu quero só o gabarito. O gabarito tem aí na internet disponível para vocês. A questão é, se você for ler as questões das provas do Enem, você vai perceber que em algum momento vai surgir uma dúvida, mas por que tal alternativa não é a correta? Por que só essa daqui está certa? Aí que vem a importância de você estudar com resoluções comentadas, onde você vai observar o porquê tal alternativa ela vai ser descartada como resposta certa. Assim como a gente faz em muitas das nossas aulas. A gente mostra para vocês o gabarito correto da questão e as que estão erradas a gente diz, ó, essa aqui não está certa por causa de tal fator. Ou essa daqui, ó, parece estar correta, mas isso aqui é diferente. Então, essas questões comentadas, elas são muito bacanas para a gente estudar na hora que for se preparar para o Enem, porque aí você que tem um domínio, digamos que você tem um domínio ali razoável de algum conteúdo. Quando você vai ler os comentários de uma questão, aí vai te abrir aquele leque de, por isso que essa questão aqui, ela não está certa, é por isso que aquela alternativa é a que é a correta. E isso é muito bacana, esse entendimento com relação às questões que não são corretas, o porquê que elas estão erradas. Legal? Então, tem mais dica? Tem mais dica para vocês. Vamos lá. Foco na interdisciplinaridade. A química está em todo lugar. Ou, melhor dizendo, a química está em tudo. Então, nós temos, dentro da avaliação do Enem, a abordagem da química no cotidiano, nós temos a abordagem da química no meio ambiente e nós temos também a abordagem da química em outras disciplinas. Então, essa história de estudo em caixinha, biologia é só biologia, não tem nada a ver com química. Química é só química, não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com matemática. Isso não existe na hora da gente se preparar, não só para o Enem, mas para a nossa vida pós-ensino médio, né? Não existe. A gente tem que ver que o nosso estudo, as nossas disciplinas, elas estão relacionadas de um jeito ou de outro. A química, ela pode ser cobrada dentro de provas de biologia, a gente pode ter conceitos de química. Nas provas de geografia, pessoal, geografia. Nas provas de história, quando vai tratar de assuntos históricos, nós podemos ter química também. Podemos ter na matemática, podemos ter na física. E uma coisa muito importante é que nas questões de química, nós temos muita interpretação de texto. Olha o português aí. Quando a gente vai fazer alguns cálculos, nós temos as regras básicas da matemática dentro da nossa disciplina. Então, a gente não trabalha uma disciplina isoladamente, não existe. Nós temos toda essa abrangência aí para estudar a química, assim como também para estudar as demais disciplinas. Sempre leia com devida atenção os enunciados e as alternativas. Lembre-se, somente uma alternativa é a correta. Haverá outras alternativas para verificar se você tem um conceito mal compreendido. E as demais questões, as demais alternativas, elas estarão, de um modo geral, totalmente erradas. Então, apenas uma vai estar correta
Vai ter uma que vai parecer certa, só que ela vai ter um conceito ali, digamos assim, divergente da questão que está certa, que é para ver se você domina esse conceito, e todas as outras questões elas estarão de fato erradas. Então, a compreensão do que se pede lá no enunciado é fundamental para que você tenha sucesso na hora de escolher ou de marcar a sua alternativa como correta na avaliação. Outro ponto bacana são os mapas conceituais, né? Faça mapas conceituais. Eles agem como instrumentos educacionais e se caracterizam como subsídios aos educandos e aos educadores nos significados dos processos de ensino-aprendizagem. Escolha os principais temas que precisa revisar e monte lá um esquema que relacione todos os conceitos com as suas aplicações. Aí você pode perguntar, professora, aonde que eu vou conseguir todo o conteúdo que cai no Enem? Nos livros didáticos. O Enem, como ele se trata de um exame nacional do nível médio, ele vai trabalhar conteúdos do nível médio. E aonde estão esses conteúdos? Estão nas nossas aulas, estão nos livros didáticos. Todos esses conteúdos que nós abordamos do primeiro até o terceiro ano, eles podem ser abordados lá no exame nacional, tá? Tranquilamente. E aí, se você quer, professora, eu quero revisar tudo, como eu faço? Vai pelos conceitos principais. Porque, normalmente, na química, um conceito dele vem outros enraizados, como se fossem ramificações, como nas nossas funções orgânicas. Então, se você consegue ter o domínio dos conceitos principais, aqueles secundários eles já vão vir juntos. Aí a importância de você conseguir fazer um mapa conceitual, que aí de um conceito você consegue vir com as derivações dos demais conceitos que estão abordados ali. Tranquilo? O que nós temos agora? Nós temos resoluções de algumas questões que já foram abordadas no Enem. Então, vamos lá para o nosso Se Liga no Enem? Aqui a gente tem uma questão que caiu na prova de reaplicação do Enem de 2020, a avaliação de caderno azul. Essa questão foi a questão de número 99 e traz o seguinte, ó. A água sofre transições de fase, sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transformações em um laboratório. E aí a gente tem aqui a figura, né, representando essas transformações. Aqui nós temos vapor de água, água líquida e a água na fase sólida, que é o gelo. Tranquilo? E aqui eu tenho setas mostrando, digamos assim, o processo, ó, da fase 1 aqui, ó, para 2, da líquida para o vapor, nós temos o processo 1. Vindo da líquida para o vapor no sentido inverso, nós temos o processo 2. Da água líquida para o gelo, ó, temos o processo 3. Do gelo para a água líquida, processo 4. Então, observem os sentidos dessas setas e os números que estão representando cada processo. Aqui foi o nosso suporte da questão. A pergunta, o que a questão quer que a gente faça, está aqui, ó. Tendo como base as transições de fase representadas de 1 a 4, são essas transições aqui, ó, representadas de 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia, aí vem as alternativas. Letra A, liberada na etapa 4. Letra B, absorvida na etapa 3. Letra C, liberada na etapa 3. Letra D, absorvida na etapa 1. Ou letra E, liberada na etapa 1. Então, vamos observar aqui.
Aqui eu tenho dois conteúdos que são muito trabalhados na química. Um que é muito trabalhado lá no primeiro ano, que se retrata do estado físico da matéria, né? E nós temos outro que é trabalhado no segundo ano, que são os processos endotérmico e processos exotérmicos. O que nós temos aqui, ó? Quando eu estou com a água líquida, vamos pegar a água líquida como nosso padrão. E eu quero que essa água saia da fase líquida e vá para a fase gasosa, para o vapor de água. O que nós precisamos fazer com essa água? Aquecer, não é isso? A gente precisa aquecer essa água para que ela sofra uma mudança de fase, saindo da fase líquida e indo para a fase gasosa, para a fase vapor. Se eu estou aquecendo, eu estou fornecendo ou retirando o calor da minha água? Vamos colocar nesses termos genéricos. Eu estou fornecendo o calor? Ela está absorvendo o calor ou ela está liberando? Se eu estou aquecendo ela vai estar absorvendo. Tanto é que se você pega uma panela com água, coloca lá no teu fogão, acende a boca do fogão, ela de imediato vai sair da fase líquida para a fase gasosa? Não. Ela de imediato já vai começar a ferver? Não. Ela vai permanecer estável, vai ficar ali absorvendo calor, até que desse calor absorvido, essa energia absorvida, seja suficiente para que ela comece a ferver e a mudar de fase, né? É assim que acontece? Então, quando a gente tem a passagem da água líquida para a água gasosa, nós temos absorção de energia. Tá? Por isso que ele fala energia absorvida na etapa 2. A etapa 2 está no sentido aqui, ó, da água líquida para o vapor. Tá? Tá nesse sentido aqui. E aqui nós temos a absorção de energia. Aí ele quer que a gente diga que essa quantidade de energia que foi necessária para transformar a água líquida em vapor de água, ela é igual à quantidade de energia que... Aí tem as alternativas. Foi liberada na etapa 4? Vamos lá ver a etapa 4? Ó, a etapa 4 é essa daqui, ó. Ela sai do gelo e vem para a fase líquida. Se nós temos água sólida e queremos que essa água seja líquida, ela vai absorver ou vai liberar energia? Ela vai absorver. Eu preciso derreter o gelo, eu preciso aquecer ele. Então, ela vai absorver. Então, a letra A, que fala a energia liberada na etapa 4, ela está errada. A etapa 4, ela não libera a energia, ela absorve a energia. Aí vem aqui, etapa 3, ela diz que a energia que foi absorvida lá na etapa 2, ela é igual à energia que é absorvida na etapa 3. Vamos ver a etapa 3. Etapa 3 está aqui, ó. Observem. Eu estou na água líquida e estou vindo para água sólida, para o gelo. Vamos lá. Ele está falando que ali ocorre a absorção de energia. Lá na letra B está dizendo isso. Mas se você pega uma cubinha dessas de geladeira para te fazer gelo, coloca a água para o gelo, para a água virar gelo, você vai aquecer essa cuba ou você vai colocar no congelador para que ela congele? Você vai colocar ela no congelador. Então, ela não vai absorver energia. Ela vai liberar energia. Então, a letra B também está errada. Nós não temos liberação de energia nesse processo. Na letra C, ele fala, libera energia da etapa 3. A liberação de energia ocorre, de fato, na etapa 3. Mas a energia que é liberada na etapa 3, ela vai ser igual à energia que foi absorvida na etapa 2? Não, não foi e não será. Sabe por quê? Porque quando eu transformo água líquida em água gasosa, em água a vapor, a energia que vai ser igual aí vai ser a energia que eu vou voltar do processo de água do estado gasoso para a água no estado líquido. No caso, vai ser a etapa 1, quando a gente tem a liberação de energia.
Aqui a quantidade de energia que nós vamos precisar para transformar água líquida em gelo, ela vai ser igual à quantidade que nós vamos precisar para transformar gelo de volta em água líquida. Mas da líquida para o vapor não é igual a essa quantidade aqui. Então, a nossa resposta correta é a letra E. A quantidade de energia absorvida na etapa 2, ela é igual à quantidade de energia liberada na etapa 1. Olha só o comentário da questão. Por quê? Porque na etapa 2 nós temos a mudança de fase do líquido para o vapor, o que é um processo endotérmico, ou seja, tem que absorver calor. Endo quer dizer dentro, então calor para dentro. Ou seja, ela precisa absorver energia e a mesma quantidade de energia será necessária para transformar o vapor de água em água líquida. Aonde nós temos essa transformação de vapor de água para água líquida? Nós temos aqui, ó, do processo 1, quando a gente sai do vapor de água e vem para a água líquida. O que nós temos que entender dessa questão? Nós estamos falando de mudança de fases de processos endotérmicos e exotérmicos. Então, respira, presta atenção. Quando a gente transforma água líquida em vapor de água, a gente fornece uma quantidade X de energia para aquela água, para que ela possa sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Se eu quiser fazer o processo inverso, transformar esse vapor em água líquida, eu vou precisar liberar a mesma quantidade de energia que essa água absorveu para se transformar em vapor. Por isso que a energia absorvida na etapa 1, ela vai ser igual à energia liberada, absorvida na etapa 2, perdão, ela vai ser igual à energia liberada na etapa 1, tá? Porque nós estamos falando de ponto de fusão ali da água, e se eu transformo aquela água para vapor, absorvo, digamos lá, X de energia, e esse mesmo X será liberado quando eu fizer o processo inverso. Tranquilo? E aí a gente encerra essa questão e vamos para a próxima, né? Tem mais uma questão para a gente aí. Vamos lá? Então aqui, ó, se liga no Enem, nós temos a questão 107 da mesma prova de 2020, prova Caderno Azul, e diz o seguinte: o Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CFCs, que é o clorofluorocarbono, e em aerosóis e aparelhos de refrigeração. Aí vem, essa recomendação visa 2 pontos. Letra A, evitar a chuva ácida. Letra B, prevenir a inversão térmica. Letra C, preservar a camada de ozônio. Letra D, controlar o aquecimento global. E a letra E, impedir a formação de linhas de calor. Aí eu peço encarecidamente que vocês, meus alunos, tentem puxar na memória quem é esse cara, clorofluorocarbono, a gente já falou deles nas nossas aulas, uma aula onde nós falamos sobre camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global. Então vamos lá. O que nós sabemos que a gente pode utilizar para acertar essa questão? Puxa do que você já conhece. Vamos lá. Quem é o principal causador do aquecimento global, do efeito estufa? Aí você marca lá dióxido de carbono. Tá? Dióxido de carbono, ele é um clorofluorocarbono? Não. Então, aquela que fala do controle do aquecimento global, você já tira. Olha só, a gente já conseguiu eliminar uma, né?
De 5 ficamos com 4. Vamos lá, o que mais? Aí, chuva ácida. As chuvas ácidas, elas normalmente têm a ver com as formações de óxidos e de sulfetos, né? Que não são cloro, flúor, metano. Então, aqui a gente também tira a letra A. Aí a gente ficou com a letra B, letra C e a letra E. Mas vamos tentar puxar mais ainda na memória de vocês esses carinhas aqui, ó, CFC, onde nós temos um composto orgânico formado por cloro, por flúor e por carbonos. Eles são os principais destruidores da camada de ozônio. Por quê? Quem é o ozônio? O ozônio é o O3. É um carinha bacana, que quando ele está lá na camada de ozônio, na ozonosfera, eles protegem o nosso planeta das radiações solares, né? Então, ele é um cara bacana. E, consequentemente, acabam formando o efeito estufa, que sem ele não existiria vida do jeito que existe no nosso planeta. Nosso planeta seria uma era de gelo eterna. Então, ele não é maligno. Só que o ozônio, quando ele encontra esses carinhas aqui lá em cima, essa molécula ela se rompe e ele passa a dar origem a outras substâncias e ao gás oxigênio. Então, o ozônio ele acaba sendo desmontado pela presença dos CFCs. Nessa situação, a gente tira a letra B como possível e a letra E também, ficando a letra C, preservar a camada de ozônio. E a gente tem um comentário dessa questão também. Gabarito C, o protocolo de Montreal tem como objetivo reduzir a emissão dos produtos que causam danos à camada de ozônio. Ele é considerado um dos acordos ambientais mais bem-sucedidos, pois foi adotado por 197 países. Então, o objetivo aqui é prevenir, preservar a camada de ozônio, já que esses camaradas aqui, ó, são os seus principais inimigos, pois quando eles estão lá na nossa atmosfera e são atingidos pelos raios solares, essas moléculas liberam cloro e flúor, e esses átomos acabam reagindo com o ozônio, fazendo com que ele se desmanche e dê origem a outras substâncias. Uma vez ocorrendo essa reação com uma molécula de ozônio, é como se fosse um efeito em cadeia, vai ocorrer com diversas outras consequentemente. Então, por isso que existe esse protocolo, para preservar a camada de ozônio. E aí, gostaram? Tem mais uma questão aqui pra gente. Se liga no Enem, questão 118, e diz o seguinte: a agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal, entre 5,8 e 6,0. Em uma fazenda, o valor do pH do solo é de 4,6, ou seja, ele é um solo ácido, né? O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possui íons de sulfato e amônio. O segundo produto possui íons de carbonato e cálcio. E o terceiro produto possui íons de sulfato e sódio. Então, qual é a situação? O pH ideal para o solo é um pH menos ácido possível, quase básico, né? Lembrando que o pH ele sai lá uma escala de 0 a 14, lembram? Onde nós temos o 7 como pH neutro e tudo que está acima de 7 é base e tudo que está abaixo é ácido, certo? Esse solo, ele quer um pH aqui, ó, pertinho do pH neutro. Porém, o que ele tem lá é um pH mais ácido de 4
4,6. E ele precisa fazer a correção desse solo para poder seguir em frente com a sua agricultura de frutas cítricas. E aí ele tem 3 produtos no qual ele vai testar cada um dos 3. O primeiro tem íons de sulfato e amônio. O segundo, íons de carbonato e cálcio. E o terceiro, íons de sulfato e sódio. Aí vem a pergunta, isso aqui é tudo informação pra gente, tá? Informação. Agora vem a pergunta. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é o... Aí vem cálcio, porque sua hidrólise produz H+. Ai, vamos lá. Gente, primeiro, qual é o problema do solo? É porque ele está ácido. Então, o que ele precisa? Aumentar o H+ ou diminuir ele? Ele precisa diminuir a presença de H+. Então, todas aquelas alternativas que falam em produzir H+, vai estar aumentando a acidez. E ele não quer que aumente a acidez, ele quer o inverso. Ele quer o solo um pouco menos ácido. Então, a letra A e a letra B, que falam em aumentar a acidez, você já tira logo de cara. E ficamos entre a letra C, D e E. Aqui a gente vai ler com calma para entender qual é a certa e o porquê. Olha só, na letra C ele fala do sódio, que o íon sódio vai corrigir o pH, porque sua hidrólise produz OH-, que é um ânion, né? Lembram lá das bases de arrênios? Então, aqui nós temos o OH-, que vai aumentar a alcalinidade do solo. Na letra D ele fala que o íon sulfato, porque sua hidrólise produz OH-, que aumenta a alcalinidade. E a letra E fala do íon carbonato, porque a sua hidrólise produz OH- e aumenta a alcalinidade. Dentre essas 3 alternativas, qual delas vocês acham, você chutaria, você tem certeza que seria a resposta correta? Eu tiraria o sódio logo de cara, né? Quem conhece o sódio sabe necessariamente que ele é um sal que não está relacionado com a produção de OH-, então a letra C eu tiraria, ficaria entre a letra D e a letra E. Nesse caso aqui, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Isso por quê? Porque o cálcio, ele pertence à família 2A. Seu cátion não sofre hidrólise, ou seja, não interage com o hidróxido, pois resulta na base forte de hidróxido de cálcio. Desta forma, estarão íons hidróxido na solução, o que faz dela uma solução alcalina. Isso porque o cálcio não vai interagir. E aí vai deixar quem? Vai deixar os nossos íons hidróxido livres para fazer ou aumentar o teor de alcalinidade do solo. Então, a nossa resposta correta aqui é a alternativa E. É uma questão bacana que tem relação com o pH do solo. Tem mais questão, professora? Tem com certeza. Aqui a gente tem a questão de número 131 e é uma questão que tem a ver com os nossos conteúdos, né? Os nossos conteúdos de funções orgânicas, e ela é bem bacaninha porque ela traz a questão dos ácidos de Lowry. Então vamos aqui, ó. O propanolol é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. Então, aqui a gente tem a representação da molécula do propanolol, e ele está falando que quando ele interage com o ácido, uma quantidade correta, nós vamos ter
o grupamento de maior basicidade reagindo com o próton, que vai formar um derivado que sim é solúvel em água. E aí vem, o ácido de Laurent reage com a letra a hidroxila alcoólica, letra B, os anéis aromáticos, letra C, as metilas terminais, letra D, o grupamento amina e a letra E, o oxigênio do grupamento éter. De que ele está falando? Ele está falando, gente, das funções aqui, ó. Nosso composto, ele tem o grupo amina, que está bem aqui. Ele tem a hidroxila do álcool, que está aqui, ó. Ele tem o oxigênio do éter, que está aqui. E ele tem os benzenos, os anéis aromáticos aqui, ó. Ele quer saber aonde o ácido vai se ligar. E aí você tem que tentar lembrar quais desses pontos têm elétrons disponíveis para ocorrer a ligação. Nesse caso aqui, lembre-se que o nitrogênio ele sempre tem esses dois pares de elétrons disponíveis. Então, essa reação, essa ligação, vai ocorrer no grupamento amina, onde o ácido de Laurent, o que vai acontecer? Ele vai interagir com o grupo amino devido ao fato deste apresentar caráter básico, pois o átomo de nitrogênio, neste grupo, possui um par de elétrons livres. Lembram lá da estrutura? O nitrogênio, gente, ele faz as 3 ligações, né? Mais ou menos isso aqui. Só que ainda realizando as 3 ligações, o nitrogênio ele tem um par de elétrons aqui em cima disponíveis. Então, por isso que o ácido, devido a esse caráter básico do nitrogênio, vai se ligar ao grupo amina. Tranquilo? E aí a gente tem mais uma questão, a questão 111, que traz o seguinte. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas, quando em excesso, é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo utiliza a enzima catalase, que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. A energia de reação de decomposição, quando na presença e ausência da catalase, está mostrada no gráfico. E aí a gente tem aqui, ó. Quando a gente tem a linha contínua, é a reação que ocorre sem a catalase. Essa daqui é a energia necessária para a ativação desse complexo, né? Complexo ativo. Essa linha tracejada aqui embaixo é a reação quando ocorre com a enzima catalase. Então, observe que a energia aqui, ó, ela é menor. E aí vem a alternativa, a pergunta que fala assim, na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela, aí de cara a gente já tem, ó, ela diminui a energia de ativação. Se a gente for olhar, sem a catalase eu preciso de maior energia. Com a catalase, ó, eu preciso de menor energia. Então, logo de cara a gente tem a resposta que o organismo utiliza ela porque ela diminui a energia de ativação, ou seja, ela faz com que a reação ocorra mais rápido. E aí a gente pode observar sem a catalase, com a catalase. Então, nós temos uma diminuição na energia de ativação. E aí a gente vai encerrando essa primeira parte da nossa aula. Lembrando que a gente tem a revisão e, com certeza, você também vai fazer questões do Enem nessa aula de hoje. Eu não vou fazer sozinha, não. Então, tem a atividade e depois a correção. Então, fique ligadinho com a gente.